Você é um cara que, desde que eu troquei ideia com você por mensagem, eu até comentei com minha esposa, falei assim, cara, eu quero um dia chegar nessa paz para me comunicar. E agora, enquanto fazia a abertura, percebi que você estava de olhos fechados, meditando, imagino eu. Vamos começar por aí. Como é chegar nesse lugar, no dia a dia, de uma maneira tão agradável? Acho que é não perder o encantamento de que esse lugar é uma possibilidade sempre acessível. Quando a gente se dispõe a fechar os olhos, respirar fundo e desvendar na nossa interioridade esse lugar de paz, de tranquilidade, de serenidade, que não depende das circunstâncias externas, que nos abalam, nos afligem. Eu tomo as pancadas da vida, as imprevisibilidades da existência que me atravessam, mas eu tento manter esse encantamento pela possibilidade sempre viva de acolher as situações como aprendizados oportunamente endereçados ao meu crescimento. E é como eu tento viver a vida, caminhar com essa leveza, com essa tranquilidade. Nem sempre a gente consegue, né? Uhum. Mas eu me mantenho empenhado em conseguir, na medida do possível, todos os dias, respirar fundo, fechar os olhos. Aí quando a gente abre o olho de novo, as coisas do lado de fora elas se apresentam também de uma outra forma, né? Que a gente reflorestou do lado de dentro. E quando você faz isso, quando você... a gente tem o hábito de dizer, vou para esse lugar. Mas esse lugar é dentro da gente. Quando você para e respira, fecha os olhos. Para quem está nos assistindo e para quem não tem esse hábito, eu, por exemplo, vou aprender aqui hoje com você muita coisa, porque eu sou extremamente agitado. O respirar, o fechar os olhos. Para onde exatamente o que a gente deve buscar? Como que você consegue de maneira legítima esvaziar, como dizem, a mente? Olha, essa é a medicina mais antiga da história do mundo, né? É a respiração. É a possibilidade da gente conseguir encontrar um estado interno de serenidade a partir da respiração, dessa estimulação consciente, do alento da vida que nos preenche e que ajuda a gente a, como eu falei, lidar com as externalidades, com os desafios que a gente não controla e vai continuar não controlando, com um pouco mais de serenidade. Quando você pergunta, né, o que a gente busca com essa respiração, com esse estado de presença, me vem um poema de um poeta que eu admiro muito, Kabir, um grande místico da Índia, de Varanasi, do século XV. Ele diz o seguinte, né? Uma joia preciosa foi perdida no início, no princípio dos tempos. Alguns vão procurar leste, outros vão procurar oeste, outros vão revolver as pedras dos rios para tentar encontrá-la, outros vão procurar nas profundidades insondáveis das montanhas, mas o aprendiz dedicado, ele encontra essa joia onde ela sempre esteve, entre as dobras do manto do seu coração. Respirar fundo, fechar os olhos, é direcionar a nossa atenção para esse lugar interior, onde a joia que parece perdida sempre esteve e sempre estará. A joia da consciência, da serenidade, do amor, da fraternidade, da alegria, essa preciosidade interna que nos permite caminhar pelos vales mais sombrios com a certeza, com a confiança de que a luz que brilha dentro do nosso peito clareia todos os nossos passos e é possível caminhar pela vida com mais tranquilidade, porque, mais uma vez, a vida tende a me mostrar isso todos os dias, né? Quanto mais a gente tenta controlar as coisas, mais a gente vê que não controla absolutamente nada. É Mas verdade. quanto melhor a gente se empenha em gerenciar a nossa respiração, observar o estado de presença ou desconexão do nosso corpo, de serenidade ou agitação da nossa mente, mais aptos a gente se torna para conseguir lidar com os imprevistos, com os desafios, com as intranquilidades da vida, né? Que por detrás das superfícies elas sempre trazem um ensinamento valioso, precioso. Quanto mais fundo a gente vai, quanto mais profundamente a gente respira, acredito eu, mais fácil torna para nós percebermos os ensinamentos que essas situações aparentemente indesejáveis nos trazem. Respiração profunda e consciente. A gente... É muito interessante tocar nesse assunto, porque a gente tem a tendência, seres humanos, a gente se contamina, né? E quando a gente fala se contamina, a gente tem o hábito de achar que se contamina pro mal. Mas se contaminar, entendo eu, que é adquirir algo que veio de outro lugar, de outra coisa, de outra pessoa. E se contaminar com a tranquilidade também é possível. Abordo dessa forma
Porque por estar aqui, você nesse tom, eu consigo também me equiparar e é muito agradável. Mas é um desafio diário, porque justamente às vezes eu poderia ter te contaminado com a minha agitação, assim como no nosso dia a dia. Você diria que é questão de exercício diário até que isso se torne orgânico? Ou é algo que faz parte da personalidade de cada um? Eu acho que faz parte da personalidade de cada um, mas eu acho que a espiritualidade pode nos ensinar a acessar um estado de consciência que transcende as aparentes limitações da nossa personalidade. É muito como eu abordo o caminho do autoconhecimento, né? Eu gosto de ilustrar a pessoa que se encanta por essa possibilidade de se conhecer com mais profundidade. Num primeiro momento, ela tende a falar, né? Eu ajo assim porque essa foi minha criação, porque eu aprendi dessa forma, porque tem uma cultura, tem uma realidade externa que impõe esse modus operandi de vida para mim. Eu não consigo ser de outra forma. Isso é o que eu sou. Sou impaciente, sou irritado, sou Até agitado. mesmo a cidade onde vive. A cidade onde vive, a agitação das metrópoles, etc e tal. Pois bem, eu acredito que tudo isso nos influencia, sem dúvida nenhuma. Mas, para além dos condicionamentos, das situações que nos influenciam, para além da nossa personalidade, que é um veículo, um mecanismo transitório de experienciação da alma encarnada numa dimensão espaço-temporal, há essa realidade interna mais profunda, que é sempre serena, sempre tranquila, que é pura amorosidade, que é presença, que é consciência, que é conhecimento, que é bem-aventurança. Essa é a nossa realidade, é isso que o autoconhecimento nos convida a desvendar em meio às agitações, às tribulações do mundo, de modo que a gente consegue dar um passo além do eu sou isso, eu estou isso, eu ajo dessa maneira. Há influências, condicionamentos, elementos da minha história individual que contribuem para que eu haja dessa maneira. Mas eu estou disposto e dedicado a transformar a minha realidade interna de modo que a minha personalidade não se manifeste como uma prisão, Um bloqueio até mesmo. um bloqueio que me impede de ser melhor do que eu sou, que me impede de lidar com as pessoas de outra forma. É essa provocação que a gente sempre faz nos nossos trabalhos, né? Quando você se perceber falando, eu sou tal coisa, fecha os olhos, respira e perceba que esse é um estado transitório. Eu estou com raiva, eu estou triste, eu estou impaciente. Uma forma de ilustrar isso muito simples é, uma vez eu perguntei num espaço terapêutico para a pessoa, você é raivosa, então essa é a sua natureza, segundo o que você me disse. Me mostra essa raiva e me apresenta essa raiva que eu quero ver ela, né, em manifestação para a gente conseguir abordar isso aí. Ela falou, mas eu não consigo. Mas por que você não consegue? Eu preciso de um estímulo, preciso de um gatilho, de alguma coisa que desencadeie esse processo emocional em mim. Pois bem, essa não é a sua natureza. Se essa fosse a sua natureza, você conseguiria demonstrar e ativar isso a qualquer instante, a qualquer hora. Essa é a prova de que esse é um mecanismo que é acionado a partir de um padrão de identificação da sua mente com alguma situação do passado, alguma coisa que te tira do sério, ou um ensinamento que você recebeu de que você deve sempre reacionar a esse estímulo de uma mesma forma. Para além desses condicionamentos, das narrativas que o nosso ego cria, é possível silenciar para acessar essa joia que nunca foi perdida, que está ao alcance da nossa vontade, de desvendá-la dentro do nosso coração, e essa joia ter o poder de subverter as narrativas e as ficções que a gente alimenta só para alimentar o pretexto de que eu não quero mudar. Eu não quero seguir de outra forma. Ou eu sou isso, não, você não é isso. Ou eu ajo assim porque alguém me impõe essa forma de agir. Também não é por aí. Essa pessoa tem também os seus conflitos, as suas dores, como você tem os seus conflitos, as suas dores. Todos somos capazes de nos emanciparmos desses mecanismos transitórios da nossa personalidade. Então, logo a gente se reencanta pela nossa eternidade. Aquilo que prevalece, para além dos condicionamentos culturais, familiares, das situações que nos atravessam no dia a dia.